Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito ao decreto número 11.747, de 20 de outubro, e que foi publicado no Diário Oficial do dia 20 de outubro. Esse decreto, ele trata da promulgação da Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai, que visa eliminar a dupla tributação em relação aos tributos sobre a renda e sobre o capital, e prevenir a evasão ou elisão fiscais em seu protocolo. Então, é um chamado acordo entre os países, né? Então, um acordo oficial agora, definitivo, entre o Brasil e o Uruguai, para evitar a dupla tributação ou bitributação, né? Então, dentro desse, é lógico que esse acordo, ele só vale, né, para os tributos específicos. Então, os tributos que estão contemplados nesse acordo, no caso, no Brasil, é o imposto de renda, o imposto sobre a renda, imposto federal sobre a renda, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esse acordo, os tributos previstos no Brasil que entram nesse acordo seriam esses dois. E lá no lado uruguaio, então entra o imposto sobre a renda das atividades econômicas, o imposto sobre a renda das pessoas físicas, o imposto sobre a renda dos não residentes, o imposto de assistência à seguridade social e o imposto sobre patrimônio. Então, cada país vai ter os tributos que vão ser contemplados para fins de eliminar dupla tributação. Então, sempre que um residente no Brasil auferir um lucro ou algum ganho do Uruguai, advindo do Uruguai, do exterior, do Uruguai, aqui no Brasil, em termos de evitar a dupla tributação, será permitido, né, abater do imposto de renda que for apurado aqui, da contribuição social, os impostos que incidiram lá no Uruguai. Esta é uma das principais formas, né, para a eliminação da dupla tributação. Como regra geral, geralmente, é feito a eliminação dessa dupla tributação quando os países não conseguem, né, fazer uma isenção ou exclusão definitiva, direto na origem. O país onde o beneficiário do rendimento está, o país onde ele está residente ou sediado, permite que o imposto que foi pago no outro país seja compensado. Essa é uma das principais formas de eliminação da dupla tributação. E é o grande benefício, que é a compensação do imposto pago no exterior com o imposto devido aqui em função do oferecimento à tributação do rendimento que foi oferido no exterior. Isto porque no Brasil hoje vige a regra da universalidade da renda. O que significa? Todo e qualquer rendimento oferido pelos contribuintes residentes no Brasil que forem oferidos no exterior, eles obrigatoriamente devem ser tributados aqui no Brasil, né? Como regra geral, é isso assim. E é lógico que naqueles países onde o Brasil possui acordos, né, ou tratados de reciprocidade, é permitido compensar o imposto que foi pago no exterior. Então, muitos países não têm acordo, o contribuinte tem que oferecer a tributação à renda, mas não pode compensar o imposto. Então, com relação ao assunto de hoje na esfera federal, seria esse, né, apresentar essa edição desse decreto, né, esse decreto que visa eliminar a dupla tributação dos rendimentos oferidos entre residentes no Brasil e no Uruguai, quando as operações se verificarem entre essas partes do exterior. Então, o recado de hoje seria esse. Fique agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área do estadual, ICMS, e o colega André, na área previdenciária.
Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos comentar algumas notícias e alterações da legislação federal do IPI e também do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. A primeira refere-se à adequação da tabela do IPI à NCM em relação às alterações da vigência. Em decorrência da alteração promovida pela resolução GSEX 529, foi alterada a vigência das modificações das descrições e dos códigos NCM de 1º de novembro de 2023, que entra em vigor, para 1º de janeiro de 2024, isto das misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e também de biscoitos, da posição 1905. No entanto, permaneceram com a vigência a partir de 1º de novembro de 2023 as descrições ou códigos com os novos textos constantes no anexo 2 do Ato Declaratório Executivo número 4, quanto a suplementos alimentares, destilação ou retificação de álcoois e outros fluidos voláteis, ou de hidrocarbonetos e outros. Com isso, nós recomendamos que os contribuintes que produzem ou comercializem as referidas misturas e pastas para produtos de padaria, suplementos alimentares e os outros produtos, que analisem as classificações NCMs e suas respectivas descrições constantes nos anexos 1 e 2 do referido Ato Declaratório 4. E isto para proceder os ajustes necessários nos cadastros de produtos e mercadorias constantes de seus sistemas fiscais e de faturamento, observando inclusive os novos prazos de vigência estabelecidos de 1º de novembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024, conforme o caso. Importante salientar que também foi divulgado no portal da Nota Fiscal Eletrônica, no dia 30 de outubro de 2023, a versão 3.62 da Nota Técnica 2016.003, que divulga a tabela de NCMs e unidades tributárias de comércio exterior vigentes a partir de 1º de novembro de 2023 ou 1º de janeiro de 2024, refletindo as alterações de vigência que estamos comentando aqui. O segundo assunto, vinculado também à área tributária na esfera federal, é o aumento das alíquotas do IPI para armas e munições, a partir de 1º de fevereiro de 2024. As alterações constam do decreto número 11.764 de 2023, publicadas no Diário Oficial Extra, de 31 de outubro de 2023, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2024, quando entrarão em vigor as alterações das alíquotas do IPI para esses produtos na tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados, a chamada TIP, que nós temos, então, divulgada pelo Decreto 11.158 de 2022. Agora, tratando das alterações na esfera estadual, informamos que o CONFAS, o Conselho de Políticas Fazendárias, disciplinou as transferências interestaduais de mercadorias e as transferências do valor do ICMS incidente sobre estas mercadorias transferidas entre estabelecimentos da mesma titularidade, da mesma empresa, através do convênio ICMS número 174 de 2023, publicado no Diário Oficial da União do dia 1º de novembro. Foi necessária a publicação desse convênio em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade, a chamada ADC número 49,
que estipulou, ou seja, modulou os efeitos da decisão para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024. Pelo convênio, ficou estabelecido principalmente que, na remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, é obrigatória a transferência de crédito de ICMS do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, devendo ser observados os procedimentos estabelecidos no mesmo convênio. A apropriação do crédito pelo estabelecimento destinatário se dará por meio de transferência pelo estabelecimento remetente do ICMS incidente nas operações e prestações anteriores. O ICMS a ser transferido será lançado a débito na escrituração do estabelecimento remetente mediante o registro do documento no registro de saídas. E o crédito na escrituração do estabelecimento destinatário mediante o registro do documento no registro de entradas. A transferência do ICMS entre estabelecimento da mesma titularidade será procedida a cada remessa, mediante consignação do respectivo valor na nota fiscal eletrônica a acobertar, no campo destinado ao destaque do imposto. As demais normas, inclusive de emissão de nota fiscal eletrônica, observarão as regras específicas para as operações interestaduais previstas na legislação de referência. Constam ainda no convênio outras determinações importantes que devem ser observadas pelos contribuintes nas transferências de mercadorias e nas transferências do valor do ICMS entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte localizado em cada um dos estados brasileiros, a partir de 1º de janeiro de 2024. Agora, então, aguardamos a regulamentação e demais instruções normativas que as unidades federadas devem publicar nos próximos dias sobre essa importante questão das transferências de mercadoria e do próprio valor do ICMS, especialmente para as empresas que possuem estabelecimentos em mais de uma unidade da federação. Outro assunto diz respeito à prorrogação do crédito presumido do e-commerce de 31 de dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2028. Esse benefício de crédito fiscal presumido do ICMS é concedido aos estabelecimentos que operem exclusivamente na modalidade e-commerce, que destinem mercadorias a consumidor final em operações interestaduais nas condições que especifica o regulamento do ICMS do Estado. Também tivemos a publicação de ajustes nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do segmento de materiais de construção e congêneres, especificamente em relação aos silicones em formas primárias para uso na construção civil. Já com relação aos benefícios concedidos ao ramo coureiro calçadista, houve a prorrogação de 31 de dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2024 do crédito fiscal presumido de ICMS concedido aos estabelecimentos fabricantes de calçados ou de artefatos de couro, à razão de 8,5% sobre o valor do débito do ICMS nas operações interestaduais e nas condições estabelecidas no regulamento do ICMS. Por último, foram publicadas alterações na normativa 45, através da Instrução Normativa 78 e também das Instruções Normativas 82 até 85, dispondo sobre orientações acerca de opção para a dispensa do ajuste em operações com combustíveis realizadas de 1º de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023, o valor da unidade de incentivo do Fundopem para o mês de novembro de 2023, no valor de R$ 33,77. ICMS subvenção tributária, onde foi alterada a relação de distribuidores hospitalares para fins de inaplicabilidade da subvenção tributária do ICMS, procedimentos relativos ao registro na escrituração fiscal digital
do estorno do crédito fiscal relativo a operações e prestações antecedentes às saídas de combustíveis submetidos ao regime de tributação monofásica e também modelos de parcelamentos pela internet. Então, eram essas as informações da área fiscal vinculadas ao IPI e também ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André fará os comentários sobre as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia. Na semana passada, falamos da suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia referente às competências de outubro de 2023 a janeiro de 2024 para os empregadores situados em 20 municípios do nosso estado alcançados pela calamidade pública decorrente do excesso de chuvas. Hoje, falaremos um pouco sobre o FGTS Digital, mais especificamente da personalização das guias do Fundo de Garantia Digital. Segundo nota publicada no portal do E-Social, os empregadores poderão personalizar suas guias do FGTS Digital e incluir valores como se fosse um carrinho de compras da internet. Simplicidade e facilidade para pagar valores de meses diferentes, mensais e ou rescisórios, em uma única guia. Para tanto, após enviar as remunerações pelo E-Social, o empregador deverá entrar no ambiente do Fundo de Garantia Digital para emitir as guias de recolhimento dos valores do FGTS, podendo utilizar uma das opções disponíveis no sistema para essa geração, guia rápida ou guia parametrizada. Existe apenas um tipo de guia do FGTS Digital, a GFD, e todos os valores serão incluídos nela, sejam mensais e ou rescisórios, de uma ou várias competências. Não existirão códigos de recolhimento como ocorre hoje nas guias geradas pela Caixa Conectividade Social. Antes de emitir uma guia, o empregador terá relatórios detalhados dos débitos no formato PDF e planilha CSV, onde poderá conferir as bases de cálculo. Esse relatório se assemelha ao RE, gerado atualmente pela Cefip, mas com muito mais detalhes. A guia rápida é indicada para quem precisa apenas gerar uma guia padrão com todos os débitos do mês e efetuar o pagamento dentro do vencimento, ou gerar uma guia com débitos vencidos para pagamento imediato. Basta selecionar o mês, conferir os débitos exibidos e clicar em Emitir Guia. Quando houver débitos mensais e rescisórios com o mesmo vencimento, os valores serão unificados em uma única guia mista. Já a guia parametrizada é uma ferramenta que permite ao empregador personalizar sua guia, utilizando diversos filtros e selecionando os débitos que deseja inserir para pagamento do Fundo de Garantia. É possível, por exemplo, criar uma guia com os débitos agrupados por estabelecimento, lotação tributária, local de trabalho, por categoria de trabalhador e até de um único trabalhador, filtrando pelo CPF ou matrícula. A guia parametrizada funciona como um carrinho de compras pela internet, onde o empregador vai adicionando os itens que deseja para pagamento ao final. Na guia parametrizada, o usuário aplica os filtros, seleciona os débitos dos trabalhadores e adiciona aquele valor à guia. No passo seguinte, poderá editar a data de vencimento da guia, podendo colocar até o dia 10 do mês seguinte. O usuário ainda poderá editar o valor a pagar em cada débito selecionado, limitado ao seu valor máximo. Por exemplo, a empresa possui um débito de R$ 2.000 a recolher de multa do Fundo de Garantia de determinado trabalhador, mas possui apenas R$ 1.500 disponíveis no momento. Poderá editar o valor, pagando apenas o valor que possuir e posteriormente gerar outra guia para pagar o valor restante. Assim que o FGTS Digital entrar em vigência,
a guia mensal da competência terá vencimento no dia 20 do mês subsequente, enquanto a guia rescisória terá vencimento até o 10º dia após a data do desligamento. Até a entrada do FGTS digital, o vencimento dos débitos mensais continua até o dia 7 do mês seguinte e o seu recolhimento deve ser efetuado pelos sistemas da Caixa, CEFIP e Conectividade Social. Até o dia 10 de novembro, portanto até a próxima sexta-feira, permanecerá no ar o ambiente de teste do FGTS digital, disponível para todos os empregadores. Esse ambiente está ligado ao ambiente de produção do e-social e o empregador poderá simular a emissão de guias e comparar os valores gerados com as guias da CEFIP e GRRF. Trata-se de uma ótima oportunidade para sanear eventuais problemas nas bases de cálculo do e-social, corrigindo incidência de rubricas, além de poder organizar processos internos para se adequar à nova forma de recolhimento do FGTS. Na semana passada, a Receita Federal emitiu solução de consulta na qual posicionou-se no sentido de que sócio de sociedade simples de prestação de serviços é segurado obrigatório da Previdência Social na categoria de contribuinte individual, constituindo obrigação da sociedade a discriminação entre a parcela referente à distribuição de lucros e a parcela referente à remuneração pelo trabalho. Ocorrendo essa discriminação, parte do valor pago, discriminado como distribuição de lucros ao sócio de serviços da sociedade simples, não se sujeitará à incidência de contribuição previdenciária. Contudo, não ocorrendo essa discriminação, a Receita Federal entende que pelo menos parte dos valores pagos terá necessariamente natureza jurídica de retribuição pelo trabalho, ou seja, pro labore, a qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Por fim, ainda se tratando de solução de consulta, informamos que a Receita Federal reiterou o seu posicionamento já firmado na solução de consulta COSID 108, de junho desse ano, quanto à integração da verba paga em razão da supressão parcial ou total do intervalo intrajornada, de que trata o parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, no salário de contribuição previdenciária. Segundo o entendimento da Receita Federal, a partir da reforma trabalhista de 2017, essa indenização integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a folha de salários e sobre o salário de contribuição do segurado empregado. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.